Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo, o melhor canal de notícias do Brasil. Se inscreva e deixe o seu like para não perder nenhum jogo e notícias do São Paulo. Lógico que importante. Se você falasse assim, pô, Renan, vamos assinar aqui agora. Eu assinava. Então, velho. Opa! Eu posso ser clubista. Cara, eu não quero ser clubista, mas sendo clubista, os caras é favorito, assim, olhando hoje o cenário, mas eu, sinceramente, eu acho que o jogo tá mais pra nós do que pra eles. Sabe o que acontece? Ele ficou otimista, Renan. Ele ficou otimista. Eu lembro, desde o São Bernardo, da terra dele, ele viu uma luz no fim do túnel. Cara, esse esquema nos favorece muito. Assim, a gente pode perder pros caras de tipo 2-0 e não conseguir dar um chute a gol? Pode. É uma escapada do Estevão na individual e ele acerta aquele chute contra o São Bernardo. É uma pifada do Veiga no Vitor Roque e a gente perde por 2-0 e não consegue criar nada. Pode acontecer. Só que eu tô falando assim, lembrando do São Paulo competitivo, dando confiança para esse time que é muito forte. O Palmeiras possivelmente chega em melhor momento, mas eu acho que o espírito de superação mais valioso é o nosso. O time que se propõe a gladiar mais, a competir mais, é o São Paulo. Os últimos jogos demonstraram isso. O São Paulo vai a campo com a proposta de competir. Fala, vocês até podem ganhar da gente, mas vocês vão ter que dar a vida. E o Palmeiras vai para jogar. Tipo, deu certo, deu, não deu, tá suave. Não, e o São Paulo não joga assim. Não jogava assim com o quarteto. Agora que tá na nossa melhor parte, digamos assim, eu acho que o jogo tá bom para nós, tá? Eu vejo eles favoritos. Eu vejo eles melhor no sintético, eu vejo que o sintético tem a diferença. Mas, cara, vendo friamente que eles vão tentar mais e abrir espaço para os nossos jogadores. E, cara, eu preciso de uma bola, igual foi contra o Novo Horizontino. Não tô falando que a gente vai amassar os caras, tô falando que eles vão dar as brechas e a gente vai concluir. E você, Renan? Eu e o Renan estamos fechando nos pênaltis ainda. Eu vou lembrar, Renan, para você outras duas decisões de pênalti São Paulo e Palmeiras lá no Allianz. Uma mais recente, digamos assim, que o Jandrei pegou o pênalti do Veiga e depois do Wesley, o Igor Gomes fez o gol da classificação de pênalti, levando o São Paulo à frente na Copa do Brasil. Aliás, é curioso como o São Paulo é o único dos grandes paulistas que faz frente ao Palmeiras na Era Abel. É muito equilíbrio, vitória, empate, derrota e classificações e eliminações. E a outra, que é antes do Abel, mas essa foi histórica também. O São Paulo ganhou do Palmeiras, o Palmeiras favorito também com o Ricardo Goulart, o começo dessa coisa e tal, e o São Paulo do Cuca, que tinha recém-assumido, ganhou nos pênaltis, tá com Everton Felipe de comandante de ataque, Gonzalo Carneiro, o uruguaio, dando uma cavadinha. E o Volpe ia bater o último, Volpe agora no Grêmio perdeu, mas depois ele pegou também. Você lembra dessa vitória lá no Allianz Parque, não? Lembro, claro, principalmente da cavada do Gonzalo Carneiro. O que o Lucinho falou, eu até concordo com ele. Ele falou em competição. Nós temos que competir. Porque, na teoria, para início de jogo, você imagina que o Palmeiras vai propor muito mais no jogo. O gramado sintético, o Lucinho falou, é rápido para os dois? Mas eles estão acostumados. A bola quica para os dois, só que eles estão acostumados. E os jogadores do São Paulo, até você pegar ali a dinâmica do jogo, leva mais tempo do que os caras que já estão mais adaptados àquele tipo de piso, certo? Pensando na competição que o Ilcinho está falando, não seria melhor o André no lugar do Oscar? Né? Porque, a princípio, quem sabe o Palmeiras tenha um pouco mais da posse de bola do que o São Paulo. Não seria melhor um jogador que combatesse mais, que corresse mais, que fechasse mais as linhas de passe, como o Caleri faz, do que o Oscar? Pensando nesse sentido, quando o Ilcinho falou em competição, eu fiquei pensando um pouco nisso daí. Na intensidade que o São Paulo vai ter que ter sem a bola, fechar a linha de passe do Palmeiras, que joga em velocidade, principalmente quando joga em casa, toques curtos, rápidos. Eu fiquei pensando nesse sentido aí. Então, se melhor o André até no lugar do Oscar. É curioso, né? O André no sistema com 3 zagueiros.
ele esteve com o Luciano e Caleri no último duelo, né, com o Palmeiras. Ele esteve em São Bernardo, o Wilson viu lá de perto, fez 2 gols, quase fez 3, foi anulado e tal. Ele esteve no primeiro dia que o Zubeldia viu o São Paulo, foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O São Paulo ganhou, o Zubeldia só assistindo, no ataque com o Luciano e Caleri de novo. Era Luciano, o Lucas estava machucado, Luciano, Caleri e André. Ele esteve na estreia do Zubeldia em Guayaquil. Sabe Guayaquil, que o Barcelona fez com o Corinthians? Aquele... Foi a estreia do Zubeldia. São Paulo ganhou lá de 2-0. Jogou 3-4... Não jogou na linha de 3. O São Paulo jogou no 4-3-3. Ninguém conhecia o Zubeldia. Ele jogou André na direita, Caleri no meio e Ferreira na esquerda. E deu certo. Barcelona... Também porque ele conhecia muito bem o Barcelona, né? O Zubeldia. Estava trabalhando lá. Mas enfim, o André é de fato uma boa opção. E acho que a linha de 3 até favorece ele. Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar mais pela esquerda, ele pode jogar mais pela direita. Ele é uma opção interessante. E ele é um cara que tá fazendo... É curioso, né, gente? A gente tá aqui já no terceiro mês do ano. As nossas conversas aqui, elas começaram com a questão do Rian Francisco. Né? Tem que dar mais chance. O Rian que é o símbolo da pouca utilização da base pelo Zubeldia e pelo São Paulo. Porém, uma coisa é inegável: a temporada do Caleri é boa e a temporada do André é muito boa, né? Então, pro Rian ter algum espaço, alguém que tinha que dar alguma brecha, e eles não estão dando. E a temporada do Luciano não é ruim. A temporada do Luciano não é ruim. É só pra gente ver que também tem jogador lá mais rodado que os caras estão jogando, voltaram bem das férias, os 3, né? Então tem essa... Hoje acho que não é mais uma discussão, sabe, da arquibancada, ou mesmo do chat, diminuiu um pouco. Porque agora é uma fase decisiva, e de fato os caras... Mas eu estive no primeiro jogo em que... Foi com o Mirassol, eu acho, que a torcida pediu Rian e não André. O Zubeldia colocou o André, tava 2-1, foi para 4-1. Não sei se vocês lembram essa, né? E o Zubeldia, o Wilson falou, ele não deixa lá o Luciano ou o Rian. Ele não joga para torcida desse jeito assim. Que tem treinador que eu já fui no estádio assim, berra um nome, menos de 10 segundos, juro por Deus, menos de 10 segundos o jogador tá na beira do lado dele para entrar. O Zubeldia não tem feito isso. E às vezes você segurar um pouco significa você prestigiar o que está, entre aspas, na frente da fila. E o André estava em relação ao Rian, e acho que o André faz um bom ano. Não sei se o Wilson concorda. Eu concordo. Eu acho que o Luciano era o melhor jogador do quarteto enquanto estava o quarteto em campo. E o André faz um bom ano, melhor ainda com o 3-5-2. O Caleri, eu acho que mesmo não marcando tanto, é importantíssimo ali. Eu acho que a galera não leva muito o fator o quão importante ele foi ali contra o Novo Horizontino, mas ele teve a sua importância. Eu acho que azarado do Rian, né, que foi o último a chegar, e também vai ter que esperar, não vai ter jeito, vai ter que esperar, até porque ele tirou uma opção lá da frente, pensando no melhor para o grupo. A única coisa que eu não vejo, e eu acho que quem pode decidir o jogo é talvez o Oscar. Eu acho que o Oscar é muito importante para nós na posse de bola, e manter a posse de bola. É um jogador que não se aperta, é um jogador de desafogo, é o cara que pensa, que tem o toque técnico. Talvez não seja o físico, talvez ele até... O porte físico dele seja menor que o do Luciano, o Luciano seja um pouco mais forte que ele, mas não tem como a gente... eu não vejo desse jeito. Eu preciso do Oscar ali. É o Oscar que vai dar um tapa de primeira no Lucas, é o Oscar que vai ler um movimento do Caleri ou ler uma aceleração do Lucas para ele poder pifar o Caleri. Eu vejo o sucesso do São Paulo no jogo, na parte competitiva, e 2 vai ter que passar pelo pé do Oscar. E ele vai ter espaço, ele não vai ser o cara que vai acompanhar o Rios até o final, ou vai acompanhar o Veiga.
mas ele vai estar bem postado e na hora certa ele vai entender o movimento que ele tem que fazer. E é o cara que, se eu acredito que para 2 jogadores do São Paulo, o sintético não faz a menor diferença, um deles é o Oscar. Bom ponto. Renan, agora nós estamos já encaminhando para o final, mas agora eu fiz a pergunta do Wilson específica sobre a posição que ele domina tanto, eu vou fazer sobre a sua. Você citou de passagem a possibilidade do Luiz Gustavo pela primeira vez ser relacionado, pelo menos, né? Depois de quebrar o dedinho do pé na pré-temporada, lá no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Nessa sua posição, eu, de novo, sou obrigado, eu não estou querendo espevinhar o corintiano, não, mas sou obrigado a recorrer a Corinthians e Barcelona. O Corinthians jogou contra o Barcelona, ele montou a linha de 3, só que ele não tinha primeiro volante. Pela primeira vez no ano, o Ranieri e o Martínez estavam machucados. Então ele meteu a linha de 3 zagueiros, botou 2 meias como volantes, o Alex Santana e o Breno Bidon. Velho, além dos 3 da frente, porque o sistema era parecido com o do São Paulo, certo? Só estou falando no quadro, linha de 3, 2 caras pelo lado, 2 jogadores que constroem à frente dos zagueiros e 3 à frente. Em vez de Oscar, Lucas e Caleri, Garro, Memphis e Yuri, certo? No papel dava pra gente preencher as mesmas coisas. Cara, foi um desespero. Tudo bem que muito mal treinado, mas não tinha desarme. E aí eu chego na tua posição. O Alisson, que é o Dorival, vou mandar 2 beijos no Dorival. A primeira por ter descoberto o Alisson como volante, ele, o Lucas, Silvestre. E o segundo beijo é não ter chamado o Alisson para a seleção. O Alisson, cara, de novo, né, Renan? Com a contusão do Pablo, ele tem que dar o passo atrás e ser o primeiro volante, mas ao mesmo tempo, ele tem que chegar à frente, como chegou contra o Horizontino, ele tem que desafogar e tal. E o segundo, o Marcos Antônio não consegue fazer isso, mas nem a pau. O Bobadilha não consegue fazer isso nem a pau. E aí, a minha pergunta é, com Pablo e Alisson, o São Paulo no Allianz Parque foi muito seguro. Dessa vez, não tem Pablo. Tem Alisson e Marcos Antônio, talvez, e possivelmente Luiz Gustavo no banco. Você acha que mesmo não tendo as condições ideais, o Luiz Gustavo é uma opção importante para o decorrer do jogo, pelo menos por essa função tão específica, a cabeça da área? Eu acho que pode ser sim, Arnaldo. A gente não vê treino, né, Arnaldo? A gente não sabe como que ele tá fisicamente. É de ouvir o pessoal da imprensa, tal, as informações. A gente não sabe como que ele tá fisicamente, que a gente sabe que ele é um grande profissional muito comprometido, né? Sempre muito em forma. Acho que pode ser importante sim. A capacidade que o Alisson tem, e junto com o Pablo Maia, que é um casal que eles se completaram de uma forma incrível, um muito jovem e o outro não saindo da posição, eles se completaram e eles ocupam o espaço de uma forma tão inteligente, um jogando em função do outro, que, assim, cara, não é fácil substituir o Pablo nesse momento, né? Concordo, eu gosto muito do Marcos Antônio, eu acho que ele dá uma dinâmica boa, aquele jogo apoiado que ele faz, eu acho muito bom. Não conseguiu fazer contra o Novo Horizontino, mas contra o São Bernardo ele fez muito bem, eu gosto, mas eles não se completam, ele e o Alisson, você me entende como é com o Pablo, e como foi em algum momento da temporada passada com o Luiz Gustavo. Porque o Luiz, apesar de não ter mais o vigor físico que os outros dois têm, ele é muito inteligente, não. Taticamente, ele é muito inteligente. E aí a iniciação dele de jogo é muito boa. É um cara que tem uma técnica apurada. Pô, Renan, ele falhou no gol contra o Botafogo. Falhou, pô. O cara erra também, não é só acertar. Mas eu vejo o Luiz Gustavo como um cara muito inteligente, ambidestro, consegue dar uma dinâmica boa de início de jogo. Não é que ele vai fazer aquele box-to-box que os ingleses falam, né? Chegar toda hora lá. Isso quem tem a capacidade física é o Alisson de fazer. Então acho que ele pode ser sim em algum momento do jogo. Não sei se de início, mas em algum momento do jogo ele pode ser sim muito importante. O Luiz Gustavo, porque não lembro que período do ano passado, mas os dois estavam muito bem juntos. Até a lesão do Alisson. Os dois estavam jogando bem, na minha opinião. Juntos.
Pois é, vamos ter que encerrar esse bate-papo maravilhoso. Vou ter que agradecer todo mundo aqui. O chat, vocês não têm ideia, virou um choque rei de todos os aspectos. Tem palmeirense e São Paulino do mesmo jeito. É gramado sintético pra lá, é fair play financeiro, é Leila, Casares. Nós estamos mais no campo ali, tentando decifrar algumas possibilidades. Os caras aqui estão na guerra completa.